Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula onde a gente vai aprender de fato a definir as atividades de maior valor. Tá pronto, pronta para botar a mão na massa? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para você aqui, a nossa tabela. Então tenha em mãos a sua lista de atividades organizadas em categorias. Lembra do exercício que a gente passou lá no módulo 1? Do reconhecimento e listagem e categorização das atividades? Então pega essa lista e você vai colocar nesse formato aqui. Então a atividade ou a categoria, né? Então eu falei para você colocar as categorias das atividades e aí a gente vai encontrar as próximas informações. Eu vou ensinar para você como a gente chegar nessa próxima informação. Quais as próximas informações que a gente vai buscar de cada atividade? Talento, substituição, estimativa de reais por hora e o valor. Então agora a gente vai falar sobre cada uma daquelas informações e a gente vai entender como que a gente vai definir as nossas atividades de maior valor com essas informações. Então a primeira coisa que a gente tem nessa tabela é a atividade ou a categoria. Lembra que eu falei para você que o resultado do seu exercício lá no primeiro módulo vai ser utilizado aqui? Então, o ideal é que você pegue as categorias somente que você listou. Então, lembra lá dos calçados, o exemplo da loja de calçados? Uma das categorias era organização, outra categoria era vendas. Então, traga vendas e organização para cá. Geralmente, as categorias são mais importantes que as atividades em si, porque você tem um certo talento para aquela categoria. Mas eu sei que no dia a dia, algumas atividades são também de muita importância, portanto você pode também trazer algumas atividades. Às vezes você executa alguma atividade que é muito específica, que só você sabe, ou uma atividade que poucas pessoas sabem, ou uma atividade sazonal que você acaba executando, pode trazer ela para cá também. Lembre-se, não tem certo e errado, tem que fazer sentido para você e no final das contas você vai entender. Quando você fizer esse exercício aqui que eu estou propondo, você vai entender qual é o nível de detalhe que você precisa chegar, quais itens dessa lista podem ser uma categoria inteira de atividades e qual item dessa lista deve ser de fato a atividade. Beleza? Então, falando sobre o talento, eu quero que você dê uma nota de 0 a 10. Então, lista todas as atividades, a categoria, como a gente falou agora, ok? Então, você vai ter uma tabela ali com só a primeira coluna informada. Quando a gente fala sobre o talento, eu quero que você faça uma estimativa de 0 a 10, sendo que 0 é um talento super baixo e 10 é um talento super alto. Sobre você, qual é a estimativa que você faz sobre o seu talento de 0 a 10 para aquela categoria ou aquela atividade que está na esquerda, beleza? Vamos falar agora sobre a substituição. Então você vai também dar uma nota de quão fácil é substituir você para fazer aquele trabalho. Às vezes, uma categoria inteira de, por exemplo, vendas lá na loja de calçados, às vezes você pode substituir a pessoa que está executando aquilo, porque existem muitos vendedores de calçados, mas às vezes você faz uma atividade dentro da venda que só você faz, que você tem um talento super grande para aquela coisa e você, então, pode ser que seja difícil ser substituído por conta disso. Então eu quero que você faça uma estimativa de de quão fácil é substituir você. Então 0 significa que é muito fácil te substituir e 10 significa que é muito difícil te substituir. Então um 10, por exemplo, é uma coisa que só você sabe fazer, sabe? Então é aquela coisa que talvez não seja só você que sabe fazer, mas você sabe fazer muito bem aquilo. Então é muito difícil encontrar algum profissional no mercado de trabalho que te substitua para fazer aquela atividade ou aquela categoria de atividade. Agora vamos falar sobre a estimativa de reais por hora. Então você vai ter que fazer algum exercício, vai ter que trabalhar um pouquinho aí, né? Então nesse momento o que você tem? Você tem uma lista com todas as suas categorias e atividades. Você tem o talento de 0 a 10 e você tem a substituição de 0 a 10. Agora, para cada uma dessas linhas, eu quero que você faça uma estimativa de quanto custa um profissional por hora para executar aquela categoria ou para executar aquela atividade. Então dá uma olhada no Glassdoor, por exemplo, vai no LinkedIn, busca no Google quanto que é o salário de uma pessoa que executa aquela atividade. Então eu vou dar um exemplo. Quando eu era analista de sistemas, eu fazia muito mais do que só análise de sistemas. Eu fazia entrevista com
o cliente, né? Eu fazia entrevista com o usuário do software, então eu chegava a fazer isso. Isso por si só gera uma categoria de atividades, entrevista com o usuário. A outra categoria era de documentação do fato. A terceira categoria era de documentação técnica. Então, quando você faz uma estimativa das suas atividades, você tem que buscar qual tipo de profissional executa aquela atividade no mercado. E você vai buscar no mercado também qual é o valor que aquele profissional custa, então qual é o salário daquele profissional. E não importa aqui se você quiser usar o valor sem os impostos do governo, com os impostos, não importa. Quanto que eu pago para uma pessoa, quanto uma empresa paga para uma pessoa para executar aquele trabalho dentro da empresa. Então você vai tentar chegar no valor hora. Beleza? Pega aquele valor total do salário, por exemplo, por mês. Geralmente a gente tem 168 horas no mês, ok? Então são 22, é uma média que a gente usa, e são 22 dias úteis no mês e 168 horas no mês produtivas. Então pega o valor do salário mensal, divide por 168, você tem aí o valor hora. Legal? Não precisa ser 100% preciso, você precisa chegar num número que seja ali dentro do esperado de pagamento por hora por aquela atividade. Legal? Essa coluna do valor é aquela coluna onde a gente vai ordenar a atividade que traz mais valor para a atividade que traz menos valor. Então é um número de 0 a x. X é o quê? Se eu listei ali 10 categorias e atividades, ou seja, a minha tabela toda tem 10 itens, significa que é um valor de 0 a 10. Se a minha lista tem 5 itens, vai ser 0 a 5. Legal? Então o X aí representa o valor total de atividades, do número de atividades que você tem listadas na sua tabela. E aí você vai começar a colocar um valor de 0 a esse número final, porque a gente vai usar isso para ordenar qual é a atividade de maior valor. E geralmente a atividade de maior valor é aquela que tem um talento alto, o valor do talento alto, então aí próximo a 10, substituição alta, então porque se você colocou 0, é fácil de te substituir, se você colocou 10 é difícil, então você quer colocar talento alto, substituição alta, ou seja, difícil te substituir, e que a estimativa do valor por hora seja aí o diferenciador desses dois. Então a gente tem 3 itens, coloca talento alto, substituição alta. Se de 5 atividades que você tem, as 5 tem talento alto, substituição alta, então usa a estimativa do valor por hora para fazer a diferenciação, qual delas traz mais valor. Não repita o número nessa coluna valor, eu quero que você coloque o número, se você tem 5 atividades, coloque o número 5 naquela atividade que tem maior talento, maior substituição e, se precisar, a maior estimativa de valor por hora, e você vá, sem repetir, 5, 4, 3, 2, 1, selecione cada atividade, coloque um valor ali, uma nota para o valor. Atenção, essa atividade que eu passei para você agora é muito importante para justamente fazer aquilo que a gente está ensinando nessa aula completa. Você precisa entender quais são as atividades no seu dia a dia que trazem maior valor. Agora você tem uma ferramenta em mãos que é para você conseguir listar todas as suas atividades, as categorias, entender qual que é o nível de talento, qual é a dificuldade de substituir você para fazer aquilo e qual é o valor no mercado por hora para executar aquela atividade. Isso são informações muito importantes até para depois você conseguir fazer uma estimativa de será que estão te pagando o dinheiro que deviam te pagar por tudo aquilo que você está fazendo. Mas o mais importante é você ter aquela coluna valor listada direitinho, sem números repetidos, porque a gente vai usar aquela coluna para ordenar quais são as atividades de maior valor para mais baixo valor. Então chegou a hora do exercício. Agora que você entendeu sobre o que é uma atividade, o que é valor, a gente já categorizou as atividades e valores, a gente entendeu que é importante se autopromover. Eu quero que você reproduza a tabela que a gente acabou de ver, que você liste, pega todas as suas categorias e todas as suas atividades, dê uma nota de talento, uma nota de substituição, o valor, pesquise sobre esse valor por hora no mercado e ordene essa lista da categoria de valor mais alto para valor mais baixo.